Falar de economia de uma maneira que as pessoas realmente possam entender. Ele é doutor em economia, mas ele tem uma capacidade de explanação bastante interessante e a gente acaba entendendo as coisas que estão ocorrendo. Bom dia, Fernando Sérgio. Bom dia aos nossos queridos e queridas ouvintes da Super Rádio Tupi. E agradeço a generosidade das suas palavras. Ora, não tem de quê, doutor. Mas, meu caro doutor Rubens Teixeira, o Jornal do Comércio de hoje publicou uma notícia que nos deixou preocupados na primeira página. Varejo e mercado, aludindo naturalmente aos comerciantes, varejo e mercado continuam vendo perda de dinamismo na economia. E ontem à noite, já ao cair da noite, o presidente do Banco Central deu uma entrevista dizendo que realmente houve um recuo, digamos assim, mas que isso já deve ser superado e que, na realidade, o ano que vem será um ano melhor do que este ano. Qual é a sua opinião a respeito, querido? Fernando, foi feito isso, nós dissemos que foi feito isso em virtude de uma expectativa de crise internacional que poderia afetar as expectativas internas e gerar uma desaceleração da economia interna. E até falamos que isso eventualmente traria um bom efeito sobre a inflação. Então, esse resultado já era um resultado esperado. Agora, veja que lá atrás, quando o Banco Central reduziu a taxa de juros, isso foi uma medida correta. Por quê? Porque isso automaticamente gerou uma perspectiva de menor facilidade, vamos dizer assim, do investimento produtivo, com uma medida expansionista, ou seja, facilitadora da expansão, do crescimento da economia. Então, mesmo assim, observa que nós temos aí esses sinais de desaceleração. O que tem que se fazer agora é o que o governo já fez, né? É tentativa de tomar as medidas para que essa gripe, vamos dizer assim, esse mal-estar que a economia internacional está sofrendo, possa gerar o menor impacto possível. Por quê? Porque tudo isso vai repercutir no crescimento da economia e na geração de emprego. Se nós tivermos um impacto muito negativo, o efeito imediato vai ser sobre a geração de emprego. E essa geração de emprego vai afetar diretamente o bolso do trabalhador. O que se teve foram sinais muito pequenos, quer dizer, as variações muito pequenas. Por isso que o presidente do Banco Central já sinalizou e espera-se que no ano que vem se tenha uma perspectiva melhor. Então, eu não acredito que nós estejamos num cenário que mereça uma tensão muito grande, mas uma prudência, né? Nós não estamos num temporal, numa enxurrada, estamos apenas chuviscando aí, né? Numa situação em que nós esperávamos que não tivesse chuva, vamos dizer, mas acabou tendo um chuvisco aí, a gente vai ter que conviver com isso aí, esperando que essa chuva passe. Perfeito. Um outro assunto que eu gostaria que o senhor comentasse, na matéria de capa da revista Veja desta semana, ela traz um empresário com uma cara zangada, afirmando: não aguento mais tantos impostos. E numa espécie de subtítulo, culpa isso à inabilidade dos políticos. Se as empresas tivessem menos impostos, a vida do brasileiro poderia ser mais fácil? Veja só, Fernando, o ideal seria que nós tivéssemos menos impostos que onerassem a produção, tá? Ou seja, impostos que incidissem sobre a produção e os impostos, seria o ideal que eles fossem cobrados, especialmente no consumo. E outra coisa, menos complicado, né? A tributação, os tributos no Brasil, a legislação tributária, é uma legislação muito complicada, só que é histórico. E reforma tributária é um assunto que todo mundo quer fazer. Todo mundo. Todos os políticos falam que querem fazer e eventualmente devem ter até o desejo de fazer. Agora, na hora que vai ser implantada, na hora que vai ser votada, na hora que vai ser montada uma reforma tributária, nenhum ente federativo quer perder nada nesse reajuste. Sim. Por conta disso, há um desentendimento político, vamos dizer assim, um desacerto, um desencontro político, e a reforma acaba ficando enterrada. Isso tudo, se houvéssemos um sistema tributário mais fácil, certamente seria mais fácil fiscalizar, ia se cobrar efetivamente de quem tivesse maior condição de pagar, ou seja, um reequilíbrio de tributos de tal forma que não houvesse, vamos dizer assim, uma concentração de esforço muito grande em
em classes que têm menor condição de pagar, menor condição de consumir e uma redistribuição de responsabilidades aí. Então, o imposto no consumo seria uma ideia interessante para a economia de modo geral, como é feito em outros países. Mas por conta disso, desse desalinhamento entre os entes federativos, acaba não conseguindo avançar. E a carga tributária brasileira é alta, sim. Agora, não adianta também, vamos marretar, temos que encontrar uma solução. Dentro desse contexto de carga tributária elevada, de encargos trabalhistas elevados, assim mesmo, o Brasil está com a menor taxa de desemprego aí dos últimos anos, e menor do que a da Europa e dos Estados Unidos, que tem carga tributária menor. Então, tem que consertar a questão tributária no Brasil? Tem. Isso é um fato que é unanimidade no meio da política, dos governantes e tudo mais. Agora, a sociedade tem que chegar a uma conclusão de que forma vai ser feita essa reforma tributária, senão ninguém aguenta mais falar disso e não se chegar a uma solução condizente, adequada, né, tecnicamente correta e que atenda os anseios da sociedade de modo geral. Então, a gente tem que ter essa consciência. Perfeito. Doutor Rubens Teixeira, muito obrigado aí por nos atender a essa hora, agora 00:37. Um grande abraço, meu amigo. Fernando, um grande abraço para os ouvintes da Super Rádio Tupi e muito obrigado pelo carinho.